No dia 4 de novembro de 1995, Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel, falou para uma multidão de 100 mil pessoas no centro de Tel Aviv. Ele contou numa entrevista que ficou muito surpreso ao ver tanta gente reunida em apoio à sua política, que era de aproximação com os palestinos, por causa da onda de protestos que tomava conta de Israel, que pedia sua renúncia e que também pregava sua morte, porque ele era considerado um traidor da causa israelense. Depois dessa fala para essas pessoas, o Rabin se encaminha para o carro que ia levá-lo embora. Mas no trajeto, um pouco antes dele chegar ao carro, o primeiro-ministro israelense é assassinado por um judeu ortodoxo, que foi radicalizado por rabinos que viam nas tratativas de paz uma ameaça ao país, aos moradores, a toda aquela região. A morte do premier israelense é considerada também, por muita gente, a morte da esperança de uma reconciliação com os palestinos. Para entender um pouco, pelo menos um pouco, como é que a gente chegou em 2023 com uma guerra tão violenta, eu acho que vale voltar lá na década de 1990. E para fazer isso, eu sugiro o filme O Último Dia de Isaac Rabin, que foi feito em 2005, mas só chega agora no Brasil, mais precisamente hoje nos cinemas. Eu estive na pré-estreia no começo da semana e eu quero dividir com vocês alguns pontos importantes, eu acho pelo menos, a serem observados. Não tem spoiler, porque é uma história já conhecida, e não é um filme pró-Israel. Pelo contrário, é o retrato de uma sociedade fraturada, dividida pelo fanatismo religioso. Um ano antes da morte de Isaac Rabin, ele, Shimon Peres, que era ministro das Relações Exteriores de Israel, e o líder palestino Yasser Arafat receberam o Prêmio Nobel da Paz. É uma imagem que ficou marcada na cabeça, eu acho que do mundo todo, porque era algo realmente significativo. O Acordo de Setembro de 1993, que foi negociado na Noruega, assegurava autonomia palestina na faixa de Gaza, na cidade de Jericó, Cisjordânia, e o fim do conflito entre a OLP e Israel. A OLP é a Organização para a Libertação da Palestina. Mas olha, não deu nem tempo de acreditar que a paz tinha chegado. A oposição israelense queria que o Shimon Peres e o Rabin se recusassem a dividir esse prêmio com o Arafat. E a argumentação do Shimon Peres foi a seguinte: a paz é feita com os inimigos de ontem. Qual é a alternativa? Eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, que a gente está se fazendo agora, né? Qual é a alternativa se não a paz? E do lado palestino, claro que também tinha gente contra. As negociações entraram em risco por causa do sequestro de um soldado israelense. Não é preciso fazer muito esforço para imaginar por quem esse soldado foi sequestrado. Sim, por radicais do movimento de resistência islâmico Hamas. Mas vamos lá, o que eu quero sugerir para vocês? O filme O Último Dia de Isaac Rabin, dirigido pelo israelense Amos Gitai, que mostra o barril de pólvora que se formou em Israel neste ano entre o Nobel da Paz e a morte do primeiro-ministro por causa daquele acordo na Noruega, o Acordo de Oslo, que foi rejeitado pela oposição israelense e por grupos religiosos ortodoxos radicais. Eu acho que vale um parêntese aqui sobre o cineasta. O Amos Gitai dedicou toda a carreira para mostrar os conflitos nessa região. O filme dele, A Casa, de 1980, é sobre uma casa em Jerusalém que foi abandonada pelo dono, que era palestino, durante a guerra de 1948. E ao longo dos anos, essa casa foi habitada por moradores dos dois grupos, israelenses e palestinos. Tem um outro filme, O Dia do Perdão, que é de 2000. Ele vem com a história de dois soldados israelenses que tentam evacuar feridos na guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1973. Outro filme é Kedma, de 2002, sobre o confronto de 1948 com a chegada dos judeus à Palestina em meio ao confronto com tropas britânicas, dias antes da criação do Estado de Israel. Um dos filmes mais recentes dele é Uma Noite em Haifa. Haifa é a cidade natal do Gitai
e ele mostra um cenário de convivência livre, pacífica, entre israelenses, palestinos e árabes. O Gitai diz que quis mostrar como Haifa é um porto seguro para israelenses, para palestinos, onde, por exemplo, um homem palestino pode beijar uma mulher israelense ou vice-versa, um lugar que aceita gays, travestis, como ele diz, uma espécie de microcosmo onde todos são aceitos. Agora, voltando ao último dia de Isaac Rabin. Depois do acordo de paz e do prêmio Nobel, houve uma campanha de difamação sobre a saúde mental do Rabin e também sobre as suas verdadeiras intenções com esse acordo de paz. Ele chegou a ser chamado de nazista, chegou a aparecer em caricaturas vestido de oficial da Gestapo, que é a polícia secreta, era a polícia secreta da Alemanha nazista. Veja, a gente está falando da década de 1990 e de como a propaganda funciona para criar narrativas falsas, mas a gente viu isso na época do nazismo, enfim, em várias outras circunstâncias, coisas que na verdade são muito comuns hoje em dia e a gente consegue ficar mais desligado, mas lá atrás não era tão fácil essa troca de informação. O filme mostra também como os colonos israelenses, em geral judeus ortodoxos, que invadiam as terras na fronteira, foram expulsos pelo exército israelense. O que só, na verdade, ajudava a aumentar a tensão entre o governo e aqueles que faziam oposição a um acordo de paz. Por isso, as ameaças contra a vida do Rabin eram constantes e a constatação, pelo que o filme mostra, era de que a dúvida era quando ele sofreria um atentado e não se ele sofreria um atentado. E claro, se daria certo ou não. E tem Benjamin Netanyahu. Na época, um jovem político que certamente vê aquele momento de rachadura do país para abraçar essa oposição mais radical, criticar o acordo de paz e colocar mais gasolina no ódio desses manifestantes com o apoio dos religiosos radicais. Em uma das cenas, o Netanyahu discursa durante um protesto em 1995, alguns meses antes do Rabin ser assassinado. E ele diz a seguinte frase: "Estamos lutando pela paz verdadeira e duradoura, não por uma falsa paz. Estamos lutando pela expansão dos assentamentos judaicos, pela imigração judaica sionista, não para que volte a lei palestina." Netanyahu continua com o mesmo pensamento, mas isso não significa que ele representa todos os israelenses, como já não representava lá atrás. Vamos lembrar que, recentemente, milhares de israelenses foram às ruas protestar contra a reforma proposta pelo Netanyahu para enfraquecer o poder judiciário do país. Numa entrevista à Folha de São Paulo, o Amos Gitai, que, como eu já mostrei ali na frente, é a favor das negociações de paz há décadas, disse algo que já foi observado algumas vezes, mas que acaba sendo esquecido, sobre essa relação dos protestos em Israel contra o Netanyahu e o massacre no dia 7 de outubro. Ele diz o seguinte: o Hamas tenta usar essas fricções e estas fraquezas de uma forma cínica. Eles pensaram que este era o momento certo para atacar, porque o país poderia entrar em colapso. Bem, parece que entrou, né? Nessa mesma entrevista, ele ainda conta que 50 anos atrás ele lutou na guerra do Yom Kippur e viu um amigo morrer ao seu lado. Ele acha que o conflito atual é pior. Ele diz o seguinte: a situação hoje é pior do que em 1973, quando eclodiu a guerra do Yom Kippur, porque hoje temos um governo de pessoas messiânicas, corruptas e ultranacionalistas que estão perdendo a consciência de que Israel está numa zona de perigo. Vocês tiveram Bolsonaro, os Estados Unidos tiveram Trump, mas quem são os seus vizinhos? Oceano Atlântico, Argentina, um país amigo. Nós estamos no Oriente Médio, com vizinhos hostis. O Gitai ainda continua, ele diz que o governo do Netanyahu precisa acabar, que eles têm que ir embora, né, esses integrantes do governo, que é um governo que luta contra seu próprio país e que isso acaba enfraquecendo o país. Ele diz mais: o Netanyahu causou muito mal a Israel em citar judeus contra árabes, judeus seculares moderados contra judeus religiosos, ao fragmentar para continuar a governar. Ele diz que foi uma tática
do Netanyahu e que o único propósito era criar fricções na sociedade para manter Netanyahu no poder. Já estava quase me esquecendo. O filme mistura imagens reais e também reencenações para que a gente consiga entender, por exemplo, sobre o processo de radicalização do assassino, o Yigal Amir. Tem também uma narrativa minuciosa sobre a comissão de investigação que levantou questionamentos sobre as falhas de segurança do Rabin, a ponto de deixar o atirador chegar tão perto para disparar vários tiros. Mas essa mesma comissão não podia, por lei, apurar as razões políticas do atentado. Vamos combinar que são políticas e religiosas. Agora, é uma narrativa tão minuciosa que chega a ser chata. O filme poderia ter uns 40 minutos a menos dessas 2h30 do total. Mas eu não vou fazer uma crítica técnica porque não vem ao caso. Mas sim, gente, eu trabalho com documentário, então eu até poderia fazer essa crítica. Para terminar, você talvez se pergunte por que o filme estreou agora aqui. Segundo o que foi informado, a data de estreia foi escolhida para coincidir com o aniversário da morte do Isaac Rabin, que aconteceu num 4 de novembro. Ou seja, teria sido uma ideia anterior à guerra entre o Hamas e Israel. Bem, se vocês assistirem, me contem, me digam o que vocês acham, o que dá para a gente aprender, pelo menos um pouco mais, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu fico por aqui e a gente se vê na semana que vem.